Você é do time dos apaixonados? Dos emocionados? Eu sei que é. Não vem me dizer que tu não é, porque eu sei que é. E toda vez que eu abro uma caixinha, toda vez que eu faço uma live, só tem pergunta de ex, de relacionamento. Se vai ficar com fulano, se fulano vai procurar não sei quem. É só isso que vocês querem saber. Então hoje eu vou trazer um caso sobre isso. Hoje a gente vai trazer um caso do tarô, mas aí a gente vai falar de algumas outras coisas que vão ser muito interessantes para você. Eu garanto. Tranquilo e calmo, que vai ser massa. Eu sou o Júnior Quintela, seu tarólogo abusado. Aí talvez você tenha se perguntado, mas caixinha de pergunta? Onde? Live? Onde? Pois é, me siga nas redes sociais, @JúniorQuintela A. E aí, toda segunda-feira tem carta da semana. Toda terça-feira tem live às 20 horas lá no aplicativo da Dancinha. Toda quinta-feira tem causo do tarô ou então causo de espírito. E aí, de vez em quando, no Instagram, eu solto uma caixinha de perguntas onde você pode enviar sua pergunta e eu vou responder com o tarô. Meu Deus, que calor. Meu Deus. Pois bem, o caso hoje é de amor. E aí, o que é que acontece? Como eu te falei, quase sempre a galera tá me perguntando sobre questões amorosas, né? Se vai dar certo, se não vai dar certo, se vai voltar, se não vai voltar, esse tipo de coisa. E é exatamente isso que o povo pergunta. Vai dar certo? Quer dizer, quando a pessoa pergunta isso, ela tá esperando uma resposta de sim ou não. Vai dar certo? Sim, vai dar certo. Não, não vai dar certo. Fulano vai me procurar logo? Entendeu? São quase sempre perguntas de sim ou não. E aí eu vou te mostrar como é complicado essa questão de pergunta de sim ou não, tá? Então vamos para essa tal questão. Teve uma criatura que de vez em quando me mandava perguntas. Ela me perguntava sobre o campo amoroso. Se o campo amoroso estava aberto, quando é que ia abrir. Era sempre, assim, ela sempre mostrava uma certa incerteza com relação ao campo amoroso. E aí foi se passando o tempo, ela foi me perguntando várias outras coisas na caixinha, até que chegou um momento que parece que ela começou a ficar com a pessoa, a paquerar, não sei exatamente como era essa interação. Mas aí o fato é que ela me mandou uma pergunta dizendo: eu e o fulano. E ela vai ser a Lidiane. Então a Lidiane, vamos dizer que ela me perguntou: estou ficando com o Rodrigo. Vai dar namoro? Aí, pergunta de sim ou não. E aí eu vou pegar algumas cartas aqui só para exemplificar. Se na pergunta dela tivesse saído Ás de Ouros, é uma carta que, entre sim e não, é uma carta positiva, né? É uma carta que é mais positiva, geralmente a gente lê como um sim. Só que o Ás de Ouros, efetivamente, né, essencialmente, fala sobre algo que é como se fosse uma semente, né? Quer dizer, é um negócio que ainda pode se desenvolver. Então aquilo ali vai talvez precisar de um cuidado, talvez aquilo ali seja simplesmente uma possibilidade de investir em alguma coisa. Tá entendendo? Então, assim, entre sim e não, acaba sendo um sim. Mas se o negócio tá mais propenso a dar certo ou não, é difícil. Me parece que vai depender de muitos fatores para que esse relacionamento se estabeleça ou não. Só que se eu for reduzir a sim ou não, é um sim. Se vier o 6 de paus, 6 de paus também é uma carta positiva. Só que é uma carta que você vai ver aqui na ilustração, que é uma pessoa que está, um cavaleiro, né, que está voltando uma guirlanda num bastão. É um cara que está vindo, depois de uma batalha, ele vem vitorioso, então ele vem mostrar, né, celebrar essa vitória. Só que veja, ele veio de uma guerra. Quer dizer, ele passou por uma série de atribulações para poder alcançar essa tal vitória, para poder alcançar essa conquista que ele passou. Então, se a pessoa me pergunta: vou dar certo com o César? Essa é uma carta que diz que sim, é uma carta positiva, uma carta que fala de vitória, de conquista, né? Mas me parece que para a coisa dar certo, eles vão ter que superar alguns obstáculos antes. Tá vendo? Ó? Mais uma vez, é uma carta que responde sim. Só que tem uns pormenores aí que precisam ser levados em conta. E aí, se viesse uma resposta negativa, por exemplo, 9 de espadas. 9 de espadas é uma carta que fala de desgaste mental e possivelmente emocional também, né? Então, é uma carta que fala um não, só que ela fala muito mais do que um não. Se Lidiane me pergunta: vou dar certo com o César? E vem essa carta, eu digo não. E além disso, como é uma carta que fala de um desgaste muito forte mental e emocional, além de provavelmente não dar certo esse relacionamento naquele momento, essa é uma carta que indica que Lidiane deveria buscar cuidados
mentais, emocionais, de repente uma terapia, psiquiatra talvez, né, dependendo do caso, entende? Inclusive teve um caso desse, onde a criatura me perguntou se ela ia se estabelecer financeiramente naquele período que ela estava vivendo. Aí veio o tal do 9 de espadas, que é uma carta que responde não. Existe uma urgência de cuidar dessa mente, e é o que foi que eu disse para ela. Não é o momento de você pensar na sua estabilidade financeira. Existe uma questão mental que ela precisa de uma atenção para ontem. E isso aqui que eu estou te falando, se ficar numa situação mais grave, isso pode inclusive significar um quadro de depressão. E aí o que foi que aconteceu? Ela me disse que era exatamente isso que ela estava passando. Ela estava passando por uma certa insegurança e uma instabilidade financeira, mas que essas tais preocupações já tinham colocado ela exatamente num quadro de depressão. Então, o que acontece? Ali ela foi buscar esse tal tratamento, eu espero, né? Ela me disse que ia, pelo menos. E a partir dali, uma possibilidade de melhoria surge na vida dela, uma melhoria significativa. Quer dizer, o tarô ele tem uma potência de resposta. Se a gente pensa que é o divino que está trazendo essa resposta, ali você tem uma potência muito grande para a sua vida, sacou? Então, uma resposta sim ou não, provavelmente não ia ajudar. Agora, quando o jogo diz, não é o momento para você se preocupar com isso, vá cuidar da sua saúde mental, sua saúde emocional, e isso fazer uma real diferença na vida da pessoa, cara, é lindo, é maluco, é maravilhoso. Então, você veja a potência do negócio, né? Agora, voltando para o caso lá da Lidiane. Então, vocês entenderam que se saísse cada uma dessas cartas, a gente teria um sim ou um não, só que cada um teria também as suas pequenas observações. A questão é que a carta que saiu para ela foi o 2 de copas. Eu tô com o 2 de copas aqui, mas eu vou mostrar para vocês também uma ilustração bem bonitinha de um tarô mais tradicional, tá? O 2 de copas, pensa assim, copas são as emoções. O 2 fala de uma dupla, de um desdobramento ou de uma conexão de duas coisas, tá? Então, 2 de copas seria a conexão de duas emoções. Vínculos emocionais. É um brinde, é um encontro. Só que no jargão tarológico, né, que o povo fala por aí, sem tanta profundidade, eles vão falar efetivamente de um casal. Então, quase toda vez que aparecer um 2 de copas, eles vão dizer que tem um casal. Ou que tem uma possibilidade de um casamento, uma possibilidade de um namoro e tudo mais. É isso que essa carta fala? Pode ser. Essa carta pode sim falar sobre essas questões todas. Mas eu diria que ela tem muito mais a ver com os vínculos emocionais, né? Então pode ser um vínculo com o meu trabalho, com o meu cachorro, com a minha vizinha, uma relação de amizade, né? Pode ser de fato uma parceria, né? Pode ser tudo isso. Só que veja que tanto o significado da carta ele é fluido, como a pergunta também muda completamente o contexto. Então, quando Lidiane me pergunta se vai dar namoro e sai o 2 de copas, aí, meu amigo, é para correr para abraço. Porque se é uma carta que fala de vínculos emocionais, que fala de amor, que fala de encontro, que é facilmente associada a casal, efetivamente, esse é o sim, talvez esse seja o sim mais sim que ela poderia receber para essa resposta. Sacou? Se fosse uma outra resposta, talvez essa carta responderia um sim de um jeito diferente, entende? Mas para essa pergunta, essa é a carta mais certeira. Por isso que eu digo que é interessante você trabalhar a pergunta que você vai fazer ao tarô. Se você tiver uma consulta comigo, aí eu vou fazer esse trabalho, né? Você vai me contar qual é a questão e aí a gente vai conversar um pouco, desenrolar isso e ver qual é a melhor forma de perguntar para que a gente tenha a resposta mais precisa. Entende? Porque quando a pessoa me pergunta, Júnior, vou namorar com fulano, ela não quer saber um mais ou menos. Ela quer saber um sim ou não. Ela quer o máximo de certeza que eu puder dar. Só que nem sempre eu posso dar essa certeza, né? Então existe aqui um trabalho de desenvolvimento, de aprofundamento por parte do cartomante que é absolutamente necessário. Não só para entender quando ele vai trazer um sim verdadeiro, porque se ela tivesse me perguntado, tivesse vindo um 6 de paus, eu provavelmente diria um sim, mas não seria um sim tão certeiro. Então, eu poderia correr o risco de fazer uma previsão errada, porque essa é uma carta que diz que sim, mas vai passar por algumas dificuldades. E aí essa pessoa, quando encontrar com a primeira dificuldade, o que é que ela vai fazer? O Júnior errou. Esse nível de profundidade, de estudo com relação das cartas, faz completa diferença. Mas aí você vai ficar tranquilo com isso, tá? Porque quando você vai jogar com um cartomante, essa responsabilidade de desenvolver isso tudo é do cartomante e não sua, né?
Agora, quando você está numa live minha, quando você está numa caixinha de perguntas, aí é interessante que você faça a melhor pergunta, mas também tem conteúdo à beça lá no @JúniorQuintelaA para você entender como é que você vai fazer melhor essas perguntas. E se você tem interesse de fato em aprender um pouquinho mais, né? Porque esse aprendizado, ele é bacana não só para você atender com o tarô, como também para você saber diferenciar os bons cartomantes dos maus cartomantes, né? Para você saber escolher melhor esse profissional. Então, se você tem interesse de entender com um pouquinho mais de profundidade, você comenta aqui, escreve "eu quero", ou então vem falar comigo no direct, tá? Que aí eu vou te mostrar como é que você vai estudar isso de uma forma super tranquila, super acessível, mais ou menos do jeito que a gente fez aqui, só que de uma forma super completa e profunda, sem precisar ser maçante. Conclusão da história. A moça recebeu um sim incrível. Ela não só tá namorando com o cara hoje, como em algum momento no início do namoro, ela fez um vídeo deles dois juntos e a abertura do vídeo é a minha resposta na caixinha do tarólogo abusado. Eu falei assim, olha, eu não lembro como foi direito a resposta, mas foi alguma coisa tipo assim, vai dar certo, sei lá, me chama pra ser padrinho, alguma coisa desse tipo. Então esse foi o caos de hoje. Eu sou o Júnior Quintela, seu tarólogo abusado. Me siga nas redes sociais, @JúniorQuintelaA. Se você tem interesse de receber um jogo exclusivo que eu vou fazer especialmente para você todo mês, aí você entra nesse site apoia.se/JúniorQuintela e escolhe lá qual é o tipo de recompensa que você vai receber. Tá bom? É isso, muito obrigado. Vamos amar, né? E beijos e até a próxima.